Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 179, a penúltima mensagem deste livro, que tem o título de discernir o que é bom, o que não é, o que vale a pena, o que não vale, o que é bom, o que é mal. Discernir, avaliar. E corrigir. Como é que eu vou corrigir se eu não discernir, não é? Vamos então às palavras de Jesus, destacadas por Emmanuel, narradas por Mateus no capítulo 7, no versículo 2, e o capítulo 7, assim como o 5 e o 6, Mateus, e descreve o Sermão da Montanha. O famoso Sermão da Montanha que Mahatma Gandhi destacou, que não era cristão, não é? Mas ele destacou que se tudo se perdesse na Terra em relação a textos religiosos, se só restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Estas são as palavras de Gandhi. E ele está narrado de uma forma bem extensa, rica, na narração de Mateus, no Novo Testamento, capítulos 5, 6 e 7. Convidamos aos companheiros que ainda não leram na íntegra que façam isso, porque realmente é um bálsamo, né? Então, neste capítulo 7, versículo 2, Jesus nos diz: com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, se estendemos uma determinada visão daquele que faz alguma coisa e nós repreendemos, isso um dia vai voltar. Porque precisamos aprender que quem julga não somos nós, é Deus. E não podemos ficar julgando como se estivéssemos acima do bem e do mal e não tivéssemos nunca incorrido em erro algum, porque nós sabemos, somos espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações. A nossa folha corrida é extensa, senão não estaríamos aqui, não é? Emmanuel vai comentar as palavras de Jesus: com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E diz assim Emmanuel: viste o companheiro em necessidade e comentaste-lhe a posição. Está ali pedinte, deve ter negado dinheiro a outras pessoas e deixado muitos sem lar. Nós estamos julgando, estamos sendo paranormais, falando da vida de quem sequer conhecemos, da vida passada desse espírito. É um julgamento e um contrassenso total e absoluto, não é? Não faz sentido algum. Discernimento zero. Possuía ele recursos expressivos e talvez por imprevidência caiu em penúria dolorosa. Veja, o talvez ganha peso de certeza. Aquela pessoa que no primeiro parágrafo ele diz: viste o companheiro em necessidade e comentaste-lhe a posição. Isso que falamos aqui, aquela pessoa, morador de rua. Morador em situação de rua. Possuía ele recursos expressivos e talvez, por imprevidência, caiu em penúria dolorosa. Usufrui conhecimentos superiores, usufrui conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade por arrojar-se em terríveis despenhadeiros do coração,
que às vezes os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Então, aqui é um outro caso, não é? Usufrui conhecimentos superiores, uma pessoa qualquer. E, mesmo assim, feriu-te a sensibilidade por arrojar-se em terríveis despenhadeiros do coração, que às vezes os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Então, às vezes, as pessoas que não têm instrução são mais cuidadosas, amorosas, né? Respeitosas, e aqueles que muitas vezes têm muito, mesmo que seja muito conhecimento, vêm com aquela arrogância, podem vir mais facilmente do que quem não tem, com aquela arrogância do conhecimento e, naturalmente, a arrogância vai causar um distrato. Alguém vai ser distratado, né? Detinha oportunidades de melhoria com as quais milhares de criaturas sonham sem conseguir, e procedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas mãos. Às vezes também temos isso, né? Pessoas que têm muito, coisas que nós gostaríamos de ter e não temos, e procede impensadamente, como se não tivesse as vantagens materiais que a vida lhe dá. Bom, muitas pessoas vão sofrer de diferentes carências e às vezes podem ter muitos recursos materiais e estarem sofrendo um enorme vazio interior. E agora, então, no século XXI, muita coisa. Desfruta ambiente distinto, ou seja, muito confortável, capaz de guindá-lo, elevá-lo às alturas, e prefere desconhecer as circunstâncias que o favorecem, mergulhando-se na sombra das atitudes negativas. É interessante isso, né? Tem pessoas que estão em péssimas condições e conseguem se manter com bom ânimo. Tem pessoas que estão em excelentes condições materiais e não conseguem se manter com bom ânimo. É aquilo que falamos antes. O vazio existencial, infelizmente, está muito grande. As pessoas estão muito ligadas à tecnologia, às redes sociais, e precisam buscar essa conexão interior consigo mesmo, com a essência, com o Criador. E se não fizermos isso, vêm as tempestades e ficamos muito vulneráveis, porque ainda somos pequeninos moralmente, né? Lembrando aqui do Salmo, tudo posso naquele que me fortalece, e um salmo desse mostra o quê? A nossa fragilidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque sou frágil ainda, muito frágil. E para realizar o que eu tenho que realizar, e as nossas tarefas na nossa encarnação são tarefas grandes, mesmo que uns para os outros possa até parecer pequena, mas para aquele que está passando é grande, é significativa, equivale a um crescimento moral, espiritual, então é grande, não é? Nós não somos fortes e poderosos, porque ainda somos espíritos muito imperfeitos, tanto que habitamos um mundo que ainda habitamos, não é? Outro exemplo que ele dá. Mantinha valiosas possibilidades de elevação espiritual, alguém, no levantamento de apostolados sublimes, e emaranhou-se em tramas obsessivas que lhe exaurem as forças. Existe um livro muito interessante da mediunidade de Divaldo Franco, Espírito Manuel Filomeno de Miranda, Trilhas da Libertação, que fala de um médium que se desviou e que ficou, sim, preso a uma situação de obsessão e acabou realmente desencarnando, e a desencarnação dele foi providencial para ele, para que ele não se comprometesse mais com aquelas ligações obsessivas.
e bate muito bem com esse exemplo aqui de Emmanuel. E continua Emmanuel dizendo: tudo isso realmente podes observar e referir. Então, nós temos aqui várias coisas que vamos observar, faz parte, não é, da vida nós observarmos que essas coisas acontecem. Entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que te não é possível a imediata penetração no campo das causas. Então, nós vamos ver os problemas, nós vamos ver as dificuldades nos nossos companheiros e até mesmo na nossa vida, mas nós não temos como acessar as causas que levaram àquelas situações difíceis que observamos. Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade com a soma dos problemas que lhe pesam no espírito. Que nós estamos julgando pelo que vemos, mas tem muita coisa que nós não vemos. E que, se soubéssemos, não pensaríamos do jeito que estávamos a pensar, não é? Criticando, muitas vezes de forma mais ácida e mais dura. Então, temos que estar atentos para não incorrermos nisto, não é? Não te permitas, assim, pensar e agir diante dele, desse irmão, dessa pessoa, sem que a fraternidade te comande as definições. Principalmente nós espíritas, que sabemos que tudo é tão mais complexo, que tudo tem uma história tão anterior, que nós somos herdeiros de todo um passado e que trazemos para essa encarnação toda a bagagem deste passado, a bagagem moral, não é? Então, não vamos nos permitir, sem a fraternidade comandando as nossas definições. Ainda mesmo no esclarecimento absoluto, que em casos numerosos reclama austeridade sobre nós mesmos, então temos que nos manter firmes, muito sérios, não vamos, vamos dizer assim, mostrar simpatia com crimes hediondos. Então, é sério, é grave, e não existem sorrisos. É lamentável, não é? Não é... Não, é lamentável, e mesmo os mentores, eles sabem mostrar exatamente a gravidade. Em muitas situações, vamos ser recebidos sorrindo. Em outras situações, vamos ser recebidos, espero que não mais, particularmente eu espero não mais, sermos recebidos com semblantes graves, sérios, e semblantes que mostram não uma desaprovação, mas um lamento. Aquela... Pode haver até uma serenidade, mas não nada leve, não. É difícil, é grave. E o tom e o semblante e expressa essa gravidade. Sabe aquelas crianças que fazem as coisas e ficam fazendo graça para ver se os pais riem? E porque se eles derem um risinho, eles se sentem liberados. Então não foi tão grave? Não foi tão grave. Então o que é grave é grave. Não tem sorrisos. Não é? É grave. Ainda mesmo no esclarecimento absoluto, que em casos numerosos reclama austeridade sobre nós mesmos, é possível propiciar o remédio da fraqueza doentes da alma pelo veículo da compaixão. Sim, é grave, mas isso não vai fechar as portas, até mesmo acabamos de dizer. Os amigos espirituais estarão lá. Seu semblante será grave, mas a sua presença será certa. Pelo veículo da compaixão, como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados. Se conseguimos, conclui Emmanuel, se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E aí entra a questão do discernimento, que nós falamos no início, né? Distinguir o bem do mal.
discernir o mal do bem. Se já conseguimos discernir o mal do bem, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Então, se nós podemos discernir, é para auxiliar e não para julgar. Interessantíssimo, não é? Muito bem. Discernir e corrigir. Vamos orar? Vamos para o chão primeiro. Muito bem. Querido Jesus, amigo, irmão de todas as horas, obrigado, Senhor, pelas oportunidades que recebemos de corrigirmos os nossos caminhos. Ajuda-nos, Senhor, a auxiliarmos os nossos irmãos de jornada, não pesando-lhes com os nossos julgamentos, mas ajudando sempre que possível, Senhor. Que as tuas bênçãos estejam conosco, estejam entre nós, com o nosso anjo guardião, com os nossos afetos, com todos os nossos irmãos de humanidade. Em especial, Senhor, com os nossos irmãos que estejam em sofrimento neste momento, aonde quer que se encontrem. Obrigado, Mestre amado, por tudo, por tudo. Muito obrigado. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta para o nosso último programa dessa temporada. Vamos colocar assim, não é? Vamos estar terminando aqui o livro Palavras de Vida Eterna. Então, que Jesus nos abençoe a todos. Até amanhã. Muita paz.